E aí, galera? Preparados para uma aventura de arrepiar? Hoje, a gente vai desbravar o lado oculto do Japão, a terra do sol nascente. Esqueçam os robôs gigantes e os cerejeiras floridas, porque o Japão também é um lugar cheio de mistérios, lendas ancestrais e lugares sinistros que fariam até o Saci Pererê correr. Se você, assim como eu, sente aquele frio na espinha quando o assunto é o sobrenatural, então se prepare, porque vamos embarcar em uma viagem pelos 10 lugares mais assustadores e amaldiçoados do Japão. De florestas sombrias onde os espíritos vagam a hospitais abandonados que ecoam com a dor do passado, cada parada nossa vai te deixar de cabelo em pé. Então, apaguem as luzes, aumentem o volume e preparem-se, porque a aventura vai começar. Na base do Monte Fuji, escondidinha no meio de um mar de árvores verdejantes, fica Aokigahara. Apesar da beleza, o lugar tem uma vibe pesada, sabe? Um silêncio de dar medo, só o vento sussurrando entre as folhas, e uma sombra constante que parece engolir a luz do sol, tipo um daqueles filmes de terror. Conhecida como a Floresta dos Suicídios, Aokigahara guarda a tristeza de muitas almas. As trilhas, que mais parecem labirintos, testemunharam a dor de quem escolheu esse lugar como último refúgio. Dizem que a própria floresta se alimenta das emoções ruins, criando uma atmosfera pesada e triste, pior que fim de domingo. Mas não é só tristeza. Não. Lendas antigas sussurram sobre os Yurei, espíritos presos entre este mundo e o outro, que vagam pela floresta, atraídos pela energia negativa do lugar. Então, se você for corajoso o suficiente para entrar em Aokigahara, cuidado com os seus pensamentos, e se ouvir um chamado no meio do silêncio, nem pense em responder. Pode ser um Yurei te convidando para um passeio sem volta. Nas montanhas de Kyoto, se esconde o túnel de Kiyotaki, um lugar que me dá arrepios só de falar. Com 444 metros, número que no Japão é sinônimo de azar, tipo o nosso 13. Dizem que ele é um portal para o além, onde as coisas não são como parecem. Construído em 1927, o túnel já viu muita tristeza. Dizem que vários trabalhadores morreram durante a construção em acidentes sinistros. E como se não bastasse, seus corpos foram enterrados às pressas ali perto, liberando uma energia pesada no lugar. Quem se aventura a atravessar o túnel volta contando cada história. Sombras que se movem, um frio de gelar os ossos e a sensação de estar sendo observado o tempo todo. Mas o pior são os sons. Gritos de arrepiar, gemidos que parecem vir de outra dimensão e o barulho de correntes arrastando, como se os espíritos dos trabalhadores ainda estivessem presos ali. Tem gente que jura que o túnel muda de tamanho lá dentro, como se a realidade estivesse se desfazendo. Imagina o desespero. E se você vir alguém no fim do túnel, nem pense em pedir informação, porque dizem que é o espírito de um trabalhador em busca de vingança. Escondido em um vale distante, como se estivesse se escondendo de algo, fica o templo de Sugizawa, o lugar que já foi um refúgio de paz. Hoje em dia, é um lembrete triste da violência que os humanos são capazes. Reza a lenda que, há muito tempo, o templo foi invadido por bandidos cruéis que mataram todos os moradores. Ninguém escapou da fúria dos assassinos, nem mesmo as crianças. O chão sagrado foi manchado de sangue, e os gritos dos mortos ecoaram pelas montanhas, clamando por vingança. Desde então, o templo de Sugizawa nunca mais foi o mesmo. Quem se aproxima
sente uma tristeza profunda, uma raiva no ar. Dizem que os espíritos dos aldeões ainda vagam por lá, sussurrando histórias de dor e sofrimento. Os visitantes contam que se sentem observados o tempo todo, que as sombras se movem pelos cantos e que ouvem passos, mesmo estando sozinhos. Mas o pior de tudo é o medo que te paralisa quando você chega perto do templo, como se algo terrível estivesse prestes a acontecer. No meio da loucura de Tóquio, escondidinho, tem um lugar que te faz lembrar que o Japão também é cheio de histórias de fantasmas. O Poço de Okiku, um poço simples, quase passa despercebido, mas guarda uma história de traição, morte e uma vingança de arrepiar. A lenda conta que, no Japão antigo, uma serva chamada Okiku trabalhava para um samurai malvado. Acusada injustamente de roubar um prato valioso, Okiku foi torturada e morta, seu corpo jogado no fundo do poço. Seu único crime, estar no lugar errado, na hora errada. Mas a história não acaba aí. O espírito de Okiku, cheio de raiva e tristeza, não descansou em paz. E toda noite, a voz dela ecoa pelo poço, contando os pratos do samurai, um a um, procurando pelo 10º prato, a prova de sua inocência. Moradores e curiosos dizem ouvir a voz de Okiku nas noites silenciosas. Alguns até juram ter visto o rosto dela, pálido e triste, espiando do poço. Mas cuidado! Dizem que quem perturba o sono eterno de Okiku pode se tornar a próxima vítima de sua vingança. Na Coreia do Sul, pertinho do Japão, tem um lugar que parece cenário de filme de terror, o Hospital Psiquiátrico de Gonjiam. Já foi um lugar de cura, mas hoje em dia é só um monte de tijolos quebrados e histórias de arrepiar. Construído nos anos 1960, o hospital logo ficou famoso, mas pelas piores razões. Histórias de pacientes sendo maltratados, experimentos macabros, gente morrendo sem explicação. Um terror. Dizem que o próprio diretor, um cara pra lá de perturbado, fazia experimentos sinistros com os pacientes. Era um monstro usando pessoas como cobaias. Depois de anos de atrocidades, o hospital fechou, abandonado às pressas, como se estivessem fugindo de algo. Só que a dor e o sofrimento não foram embora. Os espíritos dos pacientes ficaram presos ali, revivendo seus últimos momentos de agonia. Quem tem coragem de entrar no hospital diz que o ar é pesado, que dá para sentir o sofrimento impregnado nas paredes. O silêncio é sepulcral, só o barulho de água pingando e as paredes rangendo. Mas o pior são os gritos de dor que ecoam pelos corredores, como se os fantasmas estivessem em constante sofrimento. Perto de Nagasaki, no meio do mar, tem uma ilha que parece ter saído de um filme pós-apocalíptico, Hashima. Ela já foi um formigueiro humano, com milhares de pessoas trabalhando nas minas de carvão. Era um lugar cheio de vida, suor e esperança, mas hoje em dia só restou o silêncio. Conhecida como Gunkanjima, ilha-navio de guerra, por causa do seu formato, Hashima já foi um dos lugares mais povoados do mundo. Famílias inteiras se espremiam em prédios apertados, trabalhando duro para alimentar a indústria japonesa. Era a época do se vira nos 30, levada ao extremo. Mas com o tempo, o carvão foi perdendo a importância e Hashima foi abandonada. Do dia para a noite, a ilha que pulsava vida se transformou em um cemitério de concreto. Hoje em dia, Hashima virou ponto turístico para quem curte lugares abandonados e fotos sinistras. Mas cuidado! Dizem que os antigos moradores nunca foram embora de verdade.
Seus espíritos ainda vagam pela ilha, sussurrando suas histórias para quem quiser ouvir. No meio da selva de concreto de Tóquio, tem um lugar que te faz respirar fundo e sentir um pouco de paz, o cemitério Zojoji. Fundado em 1393, bem antes do Brasil ser descoberto, o lugar é um pedaço da história japonesa, onde estão enterrados samurais, imperadores e outras figuras importantes. Mas não é só um cemitério comum, não. O Zojoji é cercado por jardins lindos, árvores centenárias e uma atmosfera de paz que te faz esquecer que você está no meio da cidade mais agitada do mundo. Só que, como tudo no Japão, o Zojoji também tem seu lado obscuro. A lenda diz que, de noite, as estátuas budistas que enfeitam o cemitério ganham vida. Seus olhos de pedra parecem te seguir e tem gente que jura ter visto elas mudando de lugar, como se estivessem patrulhando o local. Mas o que mais arrepia são as histórias de crianças fantasmas que brincam entre os túmulos. Dizem que são os espíritos das crianças que foram enterradas ali, buscando a companhia que não tiveram em vida. Nas montanhas de Fukuoka, escondida como quem tem medo de ser encontrada, fica a aldeia fantasma de Inunaki. Um lugar que o tempo esqueceu, cercado de mistério e lendas sinistras. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu em Inunaki. Uns dizem que era um esconderijo de bandidos, outros que rolavam rituais sinistros por lá. O fato é que o lugar tem fama de ser amaldiçoado, um daqueles lugares que você entra e nunca mais volta. Reza a lenda que, na entrada da aldeia, tem uma placa avisando para os visitantes não entrarem. É como se o próprio lugar estivesse se protegendo de intrusos. Quem teve coragem de ir até lá, conta que o tempo parece funcionar diferente em Inunaki, te prendendo em um looping infinito de floresta e silêncio. A galera sente que está sendo observada o tempo todo, ouve vozes e vê vultos. E o pior, as fotos e vídeos que tiram lá saem distorcidos, como se a própria realidade estivesse bugada. Escondida nos arredores de Tóquio, tem uma mansão que parece cenário de filme de terror, a Mansão Rimuro. Já foi sinônimo de riqueza e luxo, mas hoje em dia só resta a decadência e o eco de um passado macabro. A história da Mansão Rimuro é digna de um daqueles filmes de terror japoneses que a gente assiste de luz acesa. Dizem que a família que morava lá realizava um ritual sinistro a cada 50 anos. Um ritual que terminava com um sacrifício humano. Só que, em um belo dia, a coisa toda deu errado. A filha do dono da mansão, que seria a próxima vítima, se apaixonou por um cara de fora da família, quebrando a tradição e despertando a fúria dos espíritos. O resultado? Um massacre. O pai, em um acesso de fúria, matou a família inteira, incluindo a filha, e depois se matou. Desde então, a Mansão Rimuro está abandonada, tomada pela energia pesada do massacre. Moradores da região contam que veem luzes estranhas vindo da mansão, vultos nas janelas e ouvem gritos de gelar o sangue. Dizem que a mansão virou um portal para o mundo espiritual, onde os espíritos da família Rimuro estão presos, revivendo eternamente o horror que eles mesmos criaram. Em um cantinho tranquilo de Tóquio, fica o templo Oiwa Inari, um lugar que respira tristeza e melancolia. Diferente dos outros lugares que a gente visitou, aqui a energia não é de medo, mas de um luto profundo, como se a tristeza estivesse impregnada nas paredes. A história do Oiwa Inari é de partir o coração.
No século XVII, Oiwa, uma mulher linda e bondosa, foi casada com Iemon, um samurai ambicioso e cruel. Cego por dinheiro e poder, Iemon se apaixonou pela filha de um comerciante rico e, para se livrar de Oiwa, decidiu matá-la da forma mais cruel possível, envenenando-a aos poucos. Oiwa, traída e desfigurada pelo veneno, acabou tirando a própria vida, mas não sem antes lançar uma maldição terrível sobre Iemon. A partir daí, o espírito de Oiwa, conhecido como Yotsuya Kaidan, se tornou uma das lendas mais famosas do Japão, sendo contada e recontada em peças de teatro, filmes e livros. Dizem que Oiwa, com seu rosto desfigurado e olhos cheios de ódio, persegue homens infiéis, como um alerta para quem pensa em trair a confiança de uma mulher. E aí, galera, gostaram do nosso passeio pelos lugares mais assustadores do Japão? Sobreviveram a essa maratona de terror? Se sim, vocês são mais corajosos do que eu imaginava. Espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre o lado obscuro da Terra do Sol Nascente. Mas a aventura não acaba por aqui. O mundo está cheio de lugares sinistros, lendas arrepiantes e histórias de gelar o sangue. E eu prometo que vamos desvendar todos eles juntos. Então, não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perderem nenhum vídeo novo. E já que estamos falando de fantasmas, que tal compartilhar esse vídeo com seus amigos? Vai que um deles está precisando de uma história de terror para contar no escuro, né?